Olá, ouvintes, bom dia, grande dia, mais uma semana, hoje, dia 10 de fevereiro, nesta segunda-feira, mais uma semana espetacular para nós, muita alegria de podermos novamente estarmos juntos. Nesta semana que passou, na anterior, tivemos o professor Luiz Carlos trazendo a especialidade de iridologia. Foi muito bacana, né, Léo? Foi o máximo. Muito bacana, repercussão enorme, as pessoas querendo saber, já marcando atendimentos. Muito feliz com o resultado, com essa parceria nossa, Richard Senna, a Leontina, a Corinthians, juntamente com os terapeutas do Instituto Atlântida e a Vibe Mundial. Hoje, como vocês já estão vendo, e aqueles que estão nos ouvindo, estamos com a diretora do Instituto, a especialista em regressão de vidas, psicoterapeuta holística espiritual, Leontina Corinti. Bom dia, Léo. Bom dia, Richard. Bom dia, pessoal. Aliás, não é um bom dia, é um maravilhoso dia, que é o que nós precisamos fazer. Cada dia que nós levantamos da cama, dizer que hoje seja o meu melhor dia, e vai ser. Com certeza, Léo. Tem sido, né? A gente começou 2020 já lá em cima, realizando, conquistando, e os resultados também dos parceiros nossos, dos alunos, dos clientes, só nos motiva mais. Exatamente. Eles também já estavam perguntando, Léo, sobre a questão de regressão de vidas, que nós abordamos de uma forma ainda só como apresentação no primeiro programa. Hoje a gente pode explorar mais. É um tema muito rico. Perfeito. Com certeza, podemos falar sobre regressão. Gostaria de saber, hoje em dia, as pessoas, elas querem, até na semana passada, que também abordamos o trauma, que a iridologia, ela dá esse diagnóstico, ela consegue identificar, e aí já mais efetivamente com as técnicas que depois vai ser indicadas, como que a regressão poderia nos auxiliar, Léo? Ótimo tema para falarmos hoje. Sobre a regressão de vidas passadas. É uma técnica, pessoal, é uma das técnicas que nós podemos ajudar o ser humano, porque assim, antes de responder a sua pergunta, Richard, cada ser humano tem necessidade diferente do outro. Então, nós não podemos usar uma técnica, por exemplo, você está me perguntando do trauma. Certo. Provavelmente, eu iria analisar e ir atrás, né, com uma regressão. Uma regressão, quando nós dizemos, ela pode ser dessa vida, ela pode ser de vidas passadas. Importante ressaltar isso. Então, eu poderia atuar, né, com a apometria, o Richard, especialista nisso. Nós poderíamos atuar com outras técnicas, técnica de meditação, técnica de desdobramento. É uma infinidade de técnicas que nós temos hoje de constelação. Enfim, vai depender muito, Richard, do que a pessoa tem. Sim. Do que a pessoa realmente necessita. Então, por isso até que o Instituto Atlântida existe para alertar nesse sentido que vamos unir as técnicas, Richard. Sim. Isso é um espetáculo, gente. Vamos fazer com que o ser humano tenha o que ele precisa. Por isso que sempre no início a gente fala também, hoje eu não falei, mas eu quero deixar muito bem dito. Bem claro a todos que, gente, não importa o problema que você tem, seja de relacionamento com seu marido, com seus filhos, com a sua mãe, seja um problema patológico, algo que te incomoda desde a infância, uma doença,
Não importa, seja um problema no trabalho. Sim, de relacionamento. Hoje, exatamente, seja qual for o seu problema, ou no trabalho, ou a falta de... Gente, não importa, seja o que for, um bullying, tudo tem como se resolver. E aqui, nesse canal, nós vamos nos dedicar, não é, Richard? Com certeza. Nos dedicar sempre para isso, para levar para você que tudo tem uma forma correta, específica, justa, direta. Então, nós vamos ensinar como se curar, se tratar, sair dos traumas. Sim. Bom, agora eu vou para a resposta. Só um adendo, Léo, que é interessante que você está falando, que muitas pessoas que chegam no Instituto para os atendimentos diversos que nós temos, e ela acaba ficando, porque viram alunos. Sim. E aí nós criamos uma família do Instituto, né, Léo? É um vínculo muito gostoso. É muito bacana isso. Porque é excelente a sua colocação, porque assim, a pessoa vai e nos procura, né? Vamos direcionar para o trauma que você está colocando. A pessoa vai e nos procura, você atende, ela vê, puxa, de repente ela viu que tem vida, que tudo pode, que tudo se resolve. E aí ela quer também se especializar, Legal. ou ser ajudada de alguma forma, ou levar para o trabalho. Gente, por favor, qualquer trabalho, qualquer profissional deve estudar o seu eu, o que ele pode melhorar, né? Por exemplo, Richard, no nosso curso de psicoterapia, que é fantástico, lá eu tenho alunos que são médicos, dentistas, professores, dona de casa, tudo. Tá? Por quê? Porque ele vai levar tudo que ele aprendeu para o seu habitat. E Legal. É fantástico. E a gente cresce, aquela pessoa em equilíbrio, aquela pessoa que fala, puxa vida, eu quero ser como ele. Mas tem que estudar, tem que expandir toda essa consciência. O terapeuta ele sempre está se aperfeiçoando em alguma técnica ou naquilo que ele já atua, né? Exato. Todos que nos procuram e vão estudar as terapias holísticas, estudar a espiritualidade como um todo, gente, cresce como profissional. Seja um engenheiro, seja um médico, seja um administrador. O que nós temos de procura, Richard, de empresários. Sim. O que eu faço? Eu estou em crise. E aí nós vamos entrar num entendimento para que ele se equilibre, para que ele mude seu campo eletromagnético. Um tema muito importante para a gente falar posteriormente. Mudando esse campo eletromagnético, que é o que você pensa, o que você faz, o que você sente, ele muda todo o seu entorno, a sua empresa, a sua família. Com certeza. A gente também, nessa área, Léo, eu queria que você falasse um pouco das personalidades, daquilo que ela está influenciando na atual personalidade, de quanto é importante fazer esse ajuste. Porque naquela personalidade, aí a gente já está falando de vidas mesmo, porque a regressão, como você falou, ela pode ser tratada desde o útero. Sim. E aí, os traumas, como a gente abordou bem, mas eu gostaria que você nos trouxesse quando há este problema congênito, quando há esse problema também da personalidade que viveu 3 vidas, 4 atrás, mas ainda traz esse resquício. Tá. Então vamos lá. O tema é tão vasto, Richard, que você pode me cortar e perguntar alguma coisa no meio do caminho. Porque isso a gente precisa falar sempre aqui, né? Então, assim, o trauma. Vamos analisar o trauma. O trauma, ele pode ser algo que você trouxe de outra vida, tá? E isso vem te incomodando. Poxa, mas eu não sei, vai no médico, não acho o que é, mas eu tenho, mas eu não consigo sarar, eu não consigo sair dessa mesmice.
isso você pode ter vivido muitas vidas nesse mesmo ponto de dificuldade. Então, vamos começar falando, por exemplo, de um trauma. Eu vou falar de um caso. É legal contar um caso, né? Um caso verídico. Eu gosto sempre de usar os casos verídicos de atendimento que deram certo, né? Sim. Então, eu tenho um cliente, um senhor, que ele me procurou e ele, olha, o que você vai fazer comigo, né? Porque eu não aguento mais. Eu já fiz de tudo, terapia, 20 anos. Eu sei que ele se trata há mais de 20 anos com o problema de insônia. Nossa, isso tá? É muito forte. Bom, né? vamos analisar. Então, o que eu faço? Eu vou analisar da onde que vem essa insônia. Sim. Né? Primeiro, uma apometria para ver se está tudo bem, a parte espiritual e tal. Só que ele já chegou e eu já comecei a perceber que era algo traumático do passado. Sim. E nós fomos. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso rastrear. Né? Eu preciso entrar na psique e rastrear o que é isso. E foi, assim, um espetáculo, Richard. Por quê? Já na segunda sessão, nós fomos buscar no eu, nos 95% que é o inconsciente, né? Através de relaxamento, eu vou conduzindo para me mostrar o que ele precisa ver. Porque, assim, não é todo caso que você pode ir para uma vida passada. Claro. De repente, eu uso outra coisa. Sim. Né? Como eu falei, Diversas a apometria, terapias, sim. a constelação, a meditação, um atendimento terapêutico mais comum, um reiki, assim por diante, né? E ali, realmente, a gente detectou que era a vida passada, mesmo porque quando eu já coloquei ele em estado alfa, relaxado, né, entre o consciente e o inconsciente, ele já diretamente foi para algumas vidas. E muito interessante. Ele foi para uma vida, gente, olha que show. Ele era um chefe de uma tribo. Na verdade, eu nunca vou me recordar datas, né? Sim. Mas chefe de uma tribo, eu não sei exatamente como eles chamavam lá, mas ele coordenava aquela tribo. E essa tribo, né, vivia, logicamente, ali no meio da floresta, no meio do mato e tudo mais. E havia muito perigo, né? Perigo de animais, basicamente de animais, e também de outras tribos que acabam atacando. E com a preocupação dele, né, ele não dormia. Olha só. Enquanto o pessoal ia dormir, ele precisava ficar, né, acordado. E quando ele podia dormir, né, que dava um tempinho, que ele via que tinha outros que ia ajudá-lo, tal, da mesma forma, ele dormia, mas não era um sono gostoso, era um sono que o preocupava muito. E ele passou a vida inteira assim. No entanto, ele foi morto, pelo que eu me recordo, por um animal. Tá? Nossa, que coisa. Logicamente, para que ele entendesse, né, e saísse desse trauma, eu também levei ele a ver, perguntei ao mentor espiritual, porque não é assim, vai ver. Não, nós precisamos analisar. Né? É um estudo muito grande que se tem que fazer, são muitos anos de estudo para ser um psicoterapeuta. Sim. Né? Nessa área holística. E eu levei ele e falei, olha, por quê? Então veja para mim, por que você teve que passar por essa vida tão difícil? Porque é importante saber isso. Né? E ele foi para uma outra vida, onde ele viu que ele também tinha feito muito mal a algumas tribos. Então, ele teve que retornar como um chefe de uma tribo, né, ajudá-los, ser realmente um pai, né, daquela tribo. Ele entendeu perfeitamente. Depois ainda fomos para mais um ou outro caso
Porque o trauma, gente, não é só numa vida. Muitas vezes vem se arrastando. Por isso né? que precisa resolver, Por né, isso que precisa resolver. E aí ele foi para uma outra vida também, que ele teve problemas, né, de insônia por conta dessa, tá? Então não foi a primeira. Estava sempre em estado de alerta, né? Exatamente, em estado de alerta. E nessa vida, ele falou, não aguento mais. Eu tenho um ótimo emprego, uma ótima família, eu tenho tudo que você possa imaginar. Eu só não durmo. Olha só. E quando eu durmo, às vezes eu dou uma cochilada e passa 1 hora ou 2 no máximo, né? Eu acordo, para mim, eu não dormi. É como se eu tivesse acordado, mas eu dormi. É o caso que ele usava na tribo. Ele dormia, mas ficava meio acordado para ver se nada acontecia. Tem também, Léo, desculpa, um caso que eu me recordo, nós vamos chamar também na apometria de subpersonalidade, e está no livro também, se eu não me engano, na Evolução do Planeta Azul. Pode falar, Léo. Sim, é onde eu vou chegar. Sim, a personalidade. Pode falar, Léo, né? fica à vontade. Então, o que acontecia? Por que ele não dormia, gente? Talvez, para quem não entende, fica até meio lunático isso, né? Mas é a verdade, o Richard perguntou. Sim. Nós estamos falando de trauma. Então, o que acontece? Ele teve essa vida que foi a mais traumática do índio, né? O chefe da tribo. E essa vida, nós chamamos que é uma personalidade congênita, né? Sim. Uma personalidade, uma subpersonalidade, como a apometria. Trauma, né? E o que acontece? Esse índio, esse chefe da tribo, é como se ele existisse, sim, né? E fosse quase que um obsessor dele ali. Olha, toma cuidado, não dorme, cuidado, tá? Então, o que nós tivemos que fazer? Tratar essa personalidade. E como eu tratei essa personalidade, que é fantástico. Aliás, essa vida é maravilhosa, né? Como eu tratei essa personalidade, Richard, para a gente atuar diretamente no trauma? Em um momento do final, que ele viu essa vida e tal, eu falei, olha, agora nós vamos para você, né? Falei o nome dele, você hoje, nesse corpo, bem resolvido, inteligente, adulto, né? Você vai para aquela personalidade daquele chefe da tribo, tentando dormir, mas preocupado, que ele falava, eu estou deitado, mas muito preocupado. Então, nós vamos lá e você vai acolher esse ser, esse chefe da tribo, e dizer a ele, pode ficar tranquilo, sim, que agora eu comando. E ele abraçou aquele ser, né, que era ele, né? A personalidade dele, ele abraçou. No que ele abraçou, ele me falava, Léo, ele não consegue, ele me abraça tanto e chora, que ele está cansado. Eu falo, então diga a ele que ele pode descansar agora, ele pode dormir, ele pode ficar tranquilo. E assim foi, conversamos um pouco, até que essa personalidade foi ajudada para, no momento certo, ser acoplado novamente a ele. Enfim. Fantástico. Gente, depois disso, ele só ria, sabe? Falou, mas eu passei tanto tempo da minha vida. Tirou o peso, né? Sim. Gente, tudo tá certo, é o momento certo. Quando se tem merecimento, as coisas acontecem. Você vai achar a pessoa certa, o terapeuta certo, a técnica certa, enfim. Mas é isso que a gente quer deixar para os ouvintes, Richard, de que tudo tem jeito. Com certeza, Léo. Né? Muito bom. Devolver a vida para as pessoas. Espetáculo. É isso que a gente busca, né? Fazer essa junção. Outra coisa que é legal a gente deixar claro também, que existe também as obsessões espirituais. Com certeza. Né? Que aí nós iríamos tratar. De repente, ele estava sendo completamente envolvido por uma ressonância,
né? Sim, poderia ser também. Tá? E nós atuaríamos também com apometria, com Sim. outras técnicas, não a regressão. Então, é uma questão de rastrear, Sim. né? Mas o que sempre cliente. começa com a auto-obsessão, né, Léo? A brecha, primeiro quem Com dá somos nós, certeza, né? porque assim, todas as vidas que você já teve, né, e não foi bem resolvida ou ainda não está equilibrada, porque nós viemos para equilibrar Certeza. todas as virtudes, né? Ainda quando a virtude não está equilibrada, isso acontece. Evoluir, desenvolver, Né? se E aí aprimorar. fica a sua personalidade te atrapalhando, que dá brecha, Sim. né, para você receber as ressonâncias externas. E aí é uma loucura. Eu acho que eu sou louco, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas isso faz não parte, tem né, do cura, processo de né? aprendizado. Fisicamente não tem cura, De mas a evolução. gente precisa ir dentro dos 95%. Então é fantástico isso. E depois, Richard, o tempo já está acabando, né? É isso mesmo que eu queria falar, Léo. Mas Você- eu também quero dizer que do nós vamos livro. falar sobre crianças, tá? Tá. Nós a vamos gente pegar um outro programa para falar precisa, sobre Léo. criança, porque muita gente pensa, criança não tem nada, Precisa de um programa só para isso, não Léo. muda nada, a criança e o adulto. Precisa mesmo. Nós vamos falar. Porque os pais, eles chegam também nos consultórios, no instituto, desesperados. Desesperado. E aí também, muitas vezes, para não falar que em todas, os pais causam os problemas. São os grandes causadores. Mas isso a gente deixa para outro programa, né, Léo? geralmente, Richard, a gente precisa tratar o pai. Falou, Sim. eu trato a Ah, criança, e a mãe, sim. né, os pais. Mas eu preciso tratar vocês, pais, Sim, claro. né? Para que dê o direcionamento correto e certo. Sim. Porque muitas vezes não é nem a criança, como você falou, Com são certeza. os pais. Claro que E a precisa criança ter é um sabedoria. espírito que está em evolução. Sim. Mas ele também tem a influência dos pais, e aí esses pais, por uma questão ou outra, podem também prejudicar, né? Inconscientemente, Com certeza, muitas vezes. inconsciente. Procurando fazer o seu melhor. Sim. Mas nem sempre o seu melhor é o correto. Ô, Léo, Né? então eu queria... Na vez passada, nós premiamos a ouvinte, se eu me lembro bem, o nome dela é Cristina. Nossa, que memória! Ela é de São Mateus e ela foi premiada com o livro. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, então? Vamos! O primeiro ouvinte que ligar às 8 horas da manhã no Instituto Atlântida, Do dia 10. dia 10 hoje. Então, Léo, vou falar o telefone aqui, o WhatsApp. Tá. É 94503 4988 e tem um telefone fixo. Você quer falar? 2897-0323. 2897-0323. E nós vamos presentear, sim, com essa minha obra, que é Regressão de Vidas Passadas, tá? E vamos entregar em casa. Olha só, hein? Eu já falaria para ir tomar um café no Instituto. Eu aceito também. Às vezes a pessoa é de muito longe, né, Sim, Richard? sim. Fala, o livro está aqui, você pode retirar. Sou do Acre. Tá, então, não, nós vamos entregar para você. Nossa, o tempo hoje, né? Olha isso. A gente novamente vai fazer esse convite para você dos cursos e também a gente já está marcando um workshop, né, Léo, de regressão de vidas. Liga lá, fala que você tem interesse, você vai passar um dia bacana conosco. Para você que já atua na área, vai trocar ideias, se aprimorar. Entre outros cursos, o de iridologia, o curso de constelação sistêmica Isso, espiritual, fantástico. familiar e espiritual, o curso de apometria. Temos cursos também na parte financeira, que é uma das coisas mais importantes. Precisamos estar equilibrados para que as demais coisas funcionem na nossa vida. Ô, Richard, em para quem equilíbrio. não quer também, às vezes, eu não quero entrar num curso, é muito tempo. Diga o que quer e faça as vivências que nós As vivências, as temos. meditações. Então, manda um WhatsApp, fala o que você deseja e você vai ser muito bem recebido. Tá, nos siga também no Instagram, @Instituto Atlântida. Acesse o nosso canal no YouTube, Instituto Atlântida, Leontina Trentin, né? Isso, Leontina Corinti Trentin, no seu canal, ou né? Instituto Atlântida. Inclusive
gravação desse dia aqui, também logo já colocaremos lá. Perfeito, então. Novamente, agradecemos muito com o apoio do Instituto Atlântida. E nesse mês do Carnaval teremos um programa também que falaremos de sexualidade, de energia sexual. E aí especial para o Carnaval. E vai também, pegar esse né? tema, hein, Léo? Isso, mas fantástico. É isso mesmo. A gente vai Vamos trazer sim. muita informação e coisas bacanas. É isso aí, gente. Muito obrigado, Léo. Eu que agradeço os ouvintes, muito obrigado por tudo. Um beijo no coração de vocês. É isso Fiquem aí. com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem.